vida, de tudo que a gente já passou. Esse ano aqui, esse mês, meu filho era para estar fazendo 45 anos. Já faz 20. Mais perto, que o Senhor levou ele. Mas, irmão, sabe, eu fiquei emocionada hoje, porque um desses louvores, o último, acho que cantou, foi um dos louvores da nossa luta, né? A gente sempre tem aquele que marca, né? Quando a gente, qualquer, assim, a gente tem alguma coisa que a gente lembra, né? E esse daí era um das noites de guerra, de oração, de culto em favor da vida dele. Mas nada foi em vão, nada. Deus levou ele, era dele. Então, o Hertz é meu segundo filho. Sempre foi um menino diferente, muito diferente. Quando ele nasceu, com 6 anos, ele teve uma hepatite. Só que era uma hepatite comum, que com uma semana, até às vezes em 24 horas, o fígado já regenera. O dele não, ele ficou 4 meses numa cama. O fígado dele chegou a virar uma gelatina, que não podia nem mexer na cama. A gente tinha que colocar ele no meio. Eu e do Zé Carlos, para colocar ele no meio, para não deixar ele ficar se mexendo. Ele tinha 6 aninhos. E já naquela época, ele já era dono de uma fé sobrenatural, com 6 anos. Inclusive, ele teve uma noite, uma manhã assim, na hora do almoço, ele estava no sofá, a gente levava ele no colo, colocava ele no sofá, e ele ficava brincando, assistindo, jogando videogame. E depois ele dormiu. E quando ele acordou, eu estava deitada no chão, do lado dele, para não deixar ele levantar, ele sentar rápido. Ele simplesmente acordou, ele olhou assim para mim, ele sorriu, ele era muito sorridente. Ele sorriu, ele falou assim: nossa, você está aqui, mãe? Eu falei: uai, tô sim. Eu falei: você acha que eu ia sair de perto de você? Ele falou: mãe, eu estava num lugar lindo, mas um lugar muito lindo. Eu não queria ter voltado, mas eu precisava voltar, porque senão você não ia aguentar. Falou isso para mim, sabe? Eu comecei a chorar. Mas eu não entendi nada. Tem uns que eu acho que Deus dá para vir nessa terra só para passar por pouco tempo, ensinar e ir embora. E ele foi assim na nossa vida, na vida acho que de todos, na minha vida como mãe, do pai dele, dos irmãos dele, na igreja. Assim foi uma luta. Ele já era dono de uma fé em Cristo, sabe? Ele tinha identidade em Cristo, coisa que falta hoje em dia para muita gente, porque a gente dizer que a gente é evangélico é tão simples, mas você ser cristão, autêntico, cristão mesmo, sabe? E uma vez eu lembro que veio uma vizinha e falou para a gente levar ele num curandeiro. Aí, como na época o Zé Carlos não era convertido e a gente deve submissão ao marido nessa parte, porque o filho não era só meu, era dele também. Aí eu falei, você quer levar? Ele falou: ai, vamos. O vizinho ainda falou assim: viu, não tem problema nenhum. Eu sei que você é crente, falou para mim. Mas viu, ele vai fazer uma garrafada, um remédio para ele. E a gente levou. Só que esse homem pegou o menino do colo dele, do Zé Carlos, e não deixou eu nem entrar com ele. Esse homem mal olhou para mim. Eu já vi que o espírito que habitava nele não era o mesmo que habitava em mim, que é o Espírito Santo. Sabe, a gente já bateu de frente na hora. E ele levou meu filho para um quarto. Quando saiu de lá, o Zé Carlos levou ele até o carro e eu fui com ele. Fiquei com ele. Ele falou assim para mim: mãe, eu não quero tomar o remédio que esse homem vai dar. Esse homem não é de Deus. 6 anos. Eu olhei atrás e falei para ele, filho, se o pai fazer você tomar, você vai ter que tomar. Ele falou: prefiro apanhar, mas jamais desagradar a Deus. Eu falei: então ore. Falei: você tem fé? Ore.
até chegar em casa. E quando a gente chegou em casa, era um portãozinho de madeira que a gente estava construindo na casa. Quando a gente foi entrar, eu falei para ele, eu falei assim, viu, você não vai pegar o remédio que está no carro? Ele falou, não, meu filho não vai tomar isso daí. Nossa, para o menino foi o primeiro milagre, que ele alcançou, a fé dele alcançou, sabe? Porque ele não queria tomar. Ali ele já começou a manifestar fé grande, é fé sobrenatural, né? É dom da fé, dom da fé. Aí foi, aí com 14 anos, daí esse menino ficou curado, com a graça do bom Deus. Com 14 anos esse menino começou, ele já trabalhava, era guarda-mirim na nossa cidade. Aí ele começou a ter, ele chegava e ele dizia que estava com dor de cabeça. Aí um dia ele mandou colocar a mão, ele estava com, parecia galo, sabe quando bate, né, que levanta aquele calombo aqui assim. Eu falei para ele, Hertz, você é fortão, imagina. Eu falei, isso daí você bateu a cabeça e não viu. Ele falou, mãe, já faz dias. Aí a secretária da firma onde ele trabalhava ligou para mim e falou assim, viu, dona Diana, ele está com muita dor, não é normal, é melhor levar no neurologista. A gente marcou, levamos ele, o médico simplesmente falou que era um tumor de gordura, pela idade dele, 14 anos, né? E ele era bem fortinho. Ele falou assim, não é nada grave. Pediu uma série de exames. Só que nisso a gente já estava desesperada. O Zé Carlos chegou a desmaiar na firma, sabe? Porque ele falava, se for câncer, eu não vou aguentar ver ele sofrer, eu não aguento. Até teve um dia que ele falou assim, eu tiro minha vida, se o médico falar que é câncer. Ainda falei para ele, não seja covarde. Falei, a gente tem mais filhos, eu falei, viu, eu estou indo no médico sozinha com ele, falei, estou enfrentando. Naquela época eu já acolhia crianças também na minha casa estava uma bênção, eu tinha 4 filhos, mais 4 que eu estava acolhendo, eu estava com 8 crianças na minha casa, correndo com meu filho, sabe, e ele falando que ia tirar a vida, né? Por quê? Porque o médico falou que câncer são células, né? Vai se formando aquele monte de células, né? E quando o exame chegou, era de células. E estavam se reproduzindo muito rápido, muito. E já estava encostando no cérebro dele. Só que esse menino era de uma calmaria. Sabe? Era uma confiança em Deus que eu até hoje, até que mesmo eu estava chorando, eu falei, Senhor, o dia que eu tiver 10% da fé que ele tinha, meu Deus, nada abala a gente, nada, sabe? Eu pegava, ele trabalhava, a gente pegava ele na hora do almoço, levava para o neuro toda semana. Ele chegava, pensa que ele ficava desesperado? Não, ele deitava, tinha um sofá assim no consultório, ele deitava, ele andava, sempre ele andou com o Novo Testamento no bolso da roupa dele, sempre. Ele pegava aquela Bíblia e começava a ler, sabe? Até a secretária, ele era testemunho vivo, por onde ele passava. E aí ele pegou, ao dia que a gente foi saber o resultado do tipo do tumor, e o dia que ia marcar a cirurgia, a hora que a gente foi entrar no consultório, ele segurou minha mão. Ele falou, mãe, você está nervosa, né? Eu falei, claro que eu tô. Eu falei, você é meu filho? Eu falei, poxa, não sei o que vai acontecer com você. Eu falei, claro que eu tô nervosa. Ele falou assim, mãe, eu posso pedir uma coisa? Eu falei, pode. Eu falei, fala. Ele falou assim, mãe, se eu morrer nessa cirurgia, você promete para mim que você não vai blasfemar contra Deus, você vai amar Deus ainda mais, mãe. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 14 anos. Eu comecei a chorar. Eu falei, eu prometo. Eu falei, jamais eu vou me revoltar contra Deus. E assim foi, a gente entrou, o médico marcou a cirurgia, falou o tempo que ele ia ficar numa UTI, que depois que retirasse o tumor, daí que ia iniciar o tratamento. Aí ele olhou para o médico e ele falou assim, ele era ousado também. Outra coisa que ele tinha era uma ousadia. Ele falou para o médico assim, viu, mas eu não vou operar esse dia. O médico falou, você tem que operar e rápido. Ele falou assim, não, eu vou no acampamento da minha igreja. O médico olhou para mim, eu fiz assim, sabe, saí de lá, falei, viu, para de ser teimoso. Falei, você não vai, nesse dia você vai estar internado.
Você vai estar operado no hospital. Eu falei, não, na UTI. Eu falei, viu? Tira isso da cabeça, você não vai. Ele falou, eu vou e a senhora vai ver como eu vou. Aí ele estava com a cirurgia, para ser internado no hospital de Sorocaba, lá vizinho de onde a gente mora. Era numa segunda-feira, à tarde, a gente já ia internar ele às 5 da tarde. De repente veio um aviso na hora do almoço que o médico queria falar com a gente, com os pais dele. A gente foi lá, o médico falou que tinha sido adiado a cirurgia, porque não tinha vagas na UTI. E ele ia ter, né? Era necessário ele ficar numa UTI depois. Ele olhou para mim, ele falou assim para mim, não falei que eu ia para o acampamento? Ai, sabe, era assim, ele não tinha como discutir com ele. Eu saí de lá e eu falei assim, viu? Eu falei, meu Deus, falei, olha o tumor, o tamanho que está na sua cabeça. Eu falei, não tem como você tá saindo, eu vou morrer de preocupação. Ele falou, mas eu vou ir, mãe, eu vou ir nesse acampamento. Quando chegou a tarde, e naquela época, sabe, irmãos, eu não ia na igreja à noite, eu só ia à tarde, porque naquela época, é uma época difícil, viu, na vida das mulheres antigamente, e hoje em dia as mulheres têm tudo para estar na casa do Senhor, pegando só um gancho, todos os cultos, mas um dia eu não posso, outro dia eu não posso, e outro dia eu não posso, até o dia que daí também não vai mais ter vontade de vir, porque naquela época, viu, o marido não deixava ir não em culto à noite, viu? Mas eu ensinei, consegui ensinar meus filhos a não faltar de culto e nem de escola bíblica dominical. Meus filhos todos são convertidos, para a glória e honra do Senhor. E o pai nunca ia na igreja, se converteu depois que todos já tinham se convertido e casado. Sabe? Então, mas eles iam. Então, viu, para eu ir num culto à noite, era um milagre na minha vida. Eu chorava igual criança, porque eu queria ir para o culto, mas eu, em obediência a ele, ficava com ele, mas meus filhos iam, sabe? E depois disso, foi com muita luta que eu conquistei, que eu consegui começar a ir para o culto à noite, depois que meus filhos já estavam grandes, sabe? Então, irmãos, voltando, aí, e naquele dia, naquela segunda-feira, era culto de oração. Por isso que é muito importante o culto de oração, gente. Não tem, a oração é tudo, é o que sustenta tanto em tudo, é a oração. E naquele culto de oração, ele fala assim, mãe, eu vou ir na oração. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, irmãos, e ele nervoso, o Zé Carlos nervoso. Ele falava assim, não, porque é você, porque você vai na igreja, porque você é crente, porque você fica confiando. Aí daqui a pouco o tumor vai para não sei para onde, e o menino morre, e daí? Eu falei, eu não falava nada, eu estava, sabe, eu falei, mas ele queria ir para a igreja. Eu falei, não tem como eu segurar ele. Eu falei, não é eu também que impedi a cirurgia, não foi eu. Eu falei, eu não sei o que Deus está agindo, o que Deus está fazendo, mas eu não sei. Aí sentamos num portãozinho da casa, assim, e ficamos esperando até o horário dele vir da igreja. Nisso veio duas irmãs que moravam perto, e eu vi que elas estavam chorando, sabe? E elas falaram assim para mim, viu, você crê que seu filho foi liberto hoje? Eu falei, eu creio. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, vocês parecem que estão maravilhadas, assim, meio... Ela falou assim, viu, Deus... Ela falou, a gente também não sabe o que aconteceu, porque a gente veio embora. A gente orou, mas ele ficou lá conversando, ele está vindo aí logo atrás, ela falou. Mas aconteceu algo lá. Ela falou, porque viu, foi assim, eles pediram, quando terminou o culto de oração, eles pediram para o pastor orar, ou chamar ele lá na frente e orar por ele, pela equipe médica que ia operar ele, né? É o pastor Davi, o que vai estar aqui com vocês agora no final do ano. Para o pastor Davi orar por ele, pelos médicos, por toda a equipe, né, que ia operar ele. Só que quando começou o pastor Davi orar, diz que a igreja inteira, num único espírito, sem ninguém pedir, sem ninguém começar a tocar, começou a cantar o louvor, aquele hino grandioso és tu. Isso já é um grande marco na minha vida. Eu peguei e falei assim, a hora que ela falou aquilo, eu já comecei a chorar. Comecei a chorar, eu falei assim, Deus está dando segunda chance para o meu filho, está fazendo ele viver pela segunda vez.
ela fala assim, aconteceu sim algo, não sei o que, porque se seu filho ele chorava, mas ele chorava, ele tremia lá na frente, 14 anos, ela falou, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a cantar em línguas, ela falou, mas ele cantava que parecia que tinha um coro celestial cantando dentro da igreja. Ela falou, e ele chorava. Ela falou, daí a gente veio embora. Quando ele chegou, gente, ele deitou, não falou nada. Eu falei, você tá bem? Ele falou, tô, mãe. E toda noite eu orava por ele antes de me deitar. E quando eu só colocava a mão assim, mas não colocava na cabeça porque ele tinha muita dor. Então eu só ficava com as mãos sobre, né, assim. Aí ele pegou, ele falou assim, mãe, coloque a mão na minha cabeça. Eu falei, não, vai doer. Ele falou, mãe, eu estou falando para a senhora, coloque a mão na minha cabeça, gente, quando eu coloquei. Ele falou, dá seu dedo. Ele pegou meu dedo, era do lado esquerdo o tumor. O tumor tinha desaparecido. Desapareceu, mas desapareceu. Você vê, o recém-nascido, ele tem a moleira, né? Onde falta aqueles ossinhos se encaixar aqui, né? Acabar de juntar. O buraco aqui ficou igualzinho, gente. Você viu a abertura do osso e só aquela pele por cima, porque ele já estava carequinha, né? Ele já tinha raspado, porque ele ia ser internado, né, naquele dia. Ele pegava, ele enfiava o dedo aqui, assim, e falava, olha mãe, olha, cadê o tumor? Sumiu. Eu fiquei, gente, maravilhada, eu não sabia o que fazia, sabe? Aí eu liguei para o médico no outro dia, ele falou, não, quero ver ele, esse tumor não desaparece assim. A gente levou ele numa quarta-feira daí no médico. Viu? O médico não acreditou. Ele pediu todos os exames, ele chegou a falar, ele falou assim, o tumor de células, ele falou, deve ter desmanchado esse tumor. E esse tumor caiu na corrente sanguínea, as células caíram e foi para outro lugar. Ele pediu raio-x do alto da cabeça até o dedinho mindinho do pé. Porque ele falou que estava em algum lugar, aquele tumor estava. Aí, bom, saímos de lá, ele fez os exames, ele fez tomografia de novo. Quando a gente voltou com a tomografia, eu passei na Unimed, peguei, levei para o médico. Ele abriu, não deixou a gente ver a tomografia, ele simplesmente olhou para o Hertz, ele falou, realmente você não precisa ser operado mais. Aí o Hertz falou assim, eu já sabia. Aí, sabe, ele pegou, ele falou assim, o médico simplesmente falou assim para ele, mas ficou uma sombra do tumor, ficou um restinho do tumor na sua cabeça. E prescreveu uma receita. E falou que ia acompanhar ele durante 3 meses. A gente saiu dele. Quando eu saí, que eu fechei a porta, eu falei para ele, vamos passar a pegar os remédios, né? Que é onde ele trabalhava, eles davam todos os remédios, iam dar para ele. A gente passou, pegou. Quando cheguei em casa, eu peguei o comprimido e fui dar para ele. Ele olhou para mim e falou assim, viu? Você não está achando que eu vou tomar, né? Eu falei, mas o médico mandou. Ele falou, quem é ele para mandar eu tomar o remédio se ele não me operou? Ele não colocou a mão em mim. Até agora não tinha remédio, ele falou, para cuidar nem da dor. Ele falou, agora ele vai dar remédio porque ficou sombra do tumor? Eu falei, então, viu, mas essa sombra do tumor pode aumentar. Ele falou, pera lá. Ele falou, escuta aqui, quando Deus cura, mãe, Ele arranca com raiz e tudo. Ele falou, eu vou morrer de outra coisa, mas de câncer, nunca mais vai ter isso na minha vida. Gente, eu falei, Hertz do céu, mas você tem. Ele falou, não tenho que tomar. O médico não pôs a mão em mim, eu não tenho que tomar. Ele mesmo levou no banheiro, jogou no vaso sanitário e deu descarga. Não deu para ninguém, não tomou. E eu não tinha como contestar a fé dele, sabe? E assim foi. No 3º mês o médico acabou o quê? Ele falou assim, viu, é incrível, mas o crânio dele já fechou e ele está de alta, ele não tem nada mais. Sem remédio. Ele falou uma outra coisa, ele falou, mãe, ele só está dando esse remédio, mãe, porque vai chegar um tempo na minha vida que pode dar alguma coisa e o médico alegar que eu fui curada porque ele deu remédio para mim. Ele falou, por isso que eu não tomo, não vou tomar. Ainda ele sempre falou isso para mim. Para mim a glória é 100%, seja para viver ou para morrer, é 100% de Jesus. Ele falava sempre isso para mim. Aí foi. Ai, gente,
Aí ele foi curado, foi dado como uma cura, né? Uma cura divina. Mas eu não sabia que tinha dado na tomografia. Mas como para Deus, o que Deus faz no tempo certo, vem, se manifesta. Porque nada é encoberto, nada. Deus não permite nada, e nem confusão, né? Com 18, daí passou essa luta. Ele ficou bem, ele foi para o acampamento, como ele queria. Quando foi com 18 anos, ele foi ser efetivado na firma, foi fazer os exames médicos, chega em casa com um diagnóstico terrível, que ele estava com um quadro de hemograma de uma pessoa com HIV. Tudo baixo, tudo baixo, tudo baixo, tudo baixo. Plaqueta baixa, tudo. Pensa no hemograma, tudo baixo. Na verdade, o médico falou que na época que era para ele estar internado e nem de pé. E ele trabalhava e ele fazia faculdade. Outra luta começando, sabe? Toda segunda-feira estava gente lá para colher. Aí esse médico, ele foi encaminhado com um hematologista, né? Conversou com ele, explicou para ele o caso dele, falou: olha, Hertz, o primeiro que veio pra gente tá indo atrás, né, averiguar, é um quadro de HIV. Você tá com 18 anos, a idade sua. Daí ele falou: pera lá, ele falou assim: vamos conversar. Ele falou assim: ó, como que se pega HIV? Eu quero que o senhor fale. Ele falou: eu já sei, mas eu quero que o senhor, como médico, fala para mim. Ele falou assim: transfusão de sangue. Ele falou: nunca fiz. Injeção, né? Coisas injetáveis, né? Drogas injetáveis, usar seringa de alguém. Ele falou: também nunca. Ele falou: nunca. Ele falou: e outro quadro que é sexualmente. Ele falou: também não. O médico falou: como assim? Você tem 18 anos? Ele falou: horas, eu tenho 18 anos. Ele falou: mas eu sou. Ainda falou assim, usou o termo caixão branco. Eu sou caixão branco. Esse médico ligou pra gente à noite. E falou que no outro dia de manhã ele não ia para a faculdade dar aula, mas ele queria conversar comigo e com ele sobre isso. Aí a gente foi, porque eu chorava. Por quê? Porque ele encaminhou o Hertz daí para também um oncologista. Aí a gente chegou lá, ele falou assim: viu, seu filho, 18 anos, ele falou que ele é caixão branco. Ele falou: eu ri. Eu falei: doutor, ele é. Falei: com 14 anos que ele teve tumor na cabeça, ele fez um voto com Deus. E ele honra esse voto. Ele falou: viu, esse menino é diferente, né? Eu falei: pode acreditar que ele é. Aí pegaram uma misadão. Aí toda segunda a gente estava lá. Quando ele chamava o Hertz, a gente entrava. Ele falava assim: nossa, eu chamo seu nome. Eu falo: hoje ele não entra. Ele já deve ter partido. Ele falou: quando eu vejo você, entra aqui sorrindo. Né? Mas estava pálido, viu, gente? Estava magro aqui, afundado, boca branca, sorrindo, trabalhando, estudando, indo para a igreja. Não perdia culto de jeito nenhum. Aí, bom, veio o exame dele de HIV, realmente não deu HIV. Ele falou para o médico: eu sabia que eu não tinha. Aí o médico falou: Hertz, mas deu um problema pior que HIV, um vírus pior. Ele olhou para o médico, ele era sereno, gente, ele não se apavorava. Ele falou: nossa, existe? Ele falou: um vírus pior que o HIV? Né? Há 20 anos atrás, né? Aí ele falou assim: tem, Hertz. E falou lá o nome, sabe? HTLV, tenho 1 e tenho 2, sabe? Ele falou: agora, a gente vai ter que fazer um exame, que era no Fleury, que era em São Paulo mesmo. E ele falou assim: é pago, porque ele falou a coisa de saúde, ela não paga esse exame em laboratório, porque é raro. Ele falou: viu, isso aí é raro no mundo. Ele falou: teve que acontecer com você. Ele falou: não, então mais um pouquinho. Ele falou: deixa eu perguntar. Ele falou: como que se pega esse vírus? Ele falou: igualzinho HIV. Ele bateu no médico, ele falou assim: tranquilo. Ele falou: não tenho. Ele falou: deu no exame, Hertz. Ele falou: não tenho os meios de conta. Ele falou: agora, se der mesmo, ele falou: o senhor que estude mais, viu? Porque então não pega só desse jeito, não, pega de outra forma. E saímos. E quando a gente saiu do consultório, gente, cada segunda-feira era uma notícia pior. Sabe, irmãos? Era uma notícia pior, era uma notícia. Nada era melhor, nada.
Aí quando a gente saiu, eu olhei para ele e falei, viu, eu não aguento mais. Eu falei, não estou aguentando mais. Eu falei, essa luta. Eu falei, viu, o que é isso agora, esse vírus? Ele falou, ele só fazia assim, peraí, mãe. Ele parou assim, bem na porta do consultório, ele olhou para cima e ele falou assim, ao meu redor estão os anjos do Senhor, ao meu derredor estão os demônios. Vocês estão aqui, então ouça, pega toda a sujeira que vocês colocaram no meu sangue e tira agora em nome do Senhor Jesus. Bateu em mim e falou assim, vamos embora, que eles já ouviram e já correram limpar meu sangue, pode ter certeza, mãe. Vamos embora. Fomos. Gente, era assim, ele vivia naturalmente. Ele vivia o milagre de Deus naturalmente, sabe? Só que para mim, pra gente que é mãe, ai, olha, foi luta. Saímos de lá, ele fez esse exame, foi para São Paulo, fez os exames. Quando voltou, chegou o médico ficou perdido. Gente, o relógio do médico foi parar aqui em cima. Ele procurava, ele não achava, porque ele não sabia como dar notícia para gente, que não tinha dado nada. Sumiu tudo, não tinha nada, ele não tinha nada. Aí começou aquela luta para ver se não era leucemia. E vai ele sofrer, fazer aquele exame, né, que é terrível aqui. Também não deu leucemia. Aí, e ele cada vez mais, a plaqueta caindo cada vez mais. Aí foi feito um monte de exame, enfim, para encurtar, que senão não vai dar tempo. Chegou o dia de operar ele, para chegar à conclusão que era o baço. O baço dele estava muito inchado, muito inchado. Como o baço ele piora por causa do funcionamento hepático, eles foram ver o exame de fígado. O fígado dele nos exames deu 100% normal. Tudo normal, tudo bem. Aí o médico falou, Hertz, nós chegamos a uma conclusão. Você está com um linfoma no seu baço. Ele falou, o que é linfoma? Ele falou, é um câncer. Gente, eu levei aquele choque que eu fiquei paralisada na hora, sabe? Ele falou assim, viu? Ele falou, você ficou nervoso? Ele falou, não, doutor, não. Ele falou, viu? Deixa eu falar para o senhor. O Deus que eu sirvo, câncer, HIV e gripe é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Não sei porque que a turma se desespera. Ai, sabe, eu olhava assim para ele, gente, eu não entendia. Olha, eu não conseguia viver essa fé que ele tinha. Aí nós saímos dali, eu falei para ele, filho, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando. Falei, é muito baque, toda semana tem algo. E pior, nunca melhora, nunca. Mas a nossa fé, a fé dele, nunca caiu nem um pouquinho. Se não via ele chorando, era só cantando louvor, era adorando a Deus, era indo para a igreja, voltando. Nada abalava ele. Aí operou, ele passou por maus momentos. Por quê? Porque ele estava, quer ver, a plaqueta, o mínimo de plaqueta no corpo do ser humano é 150 mil. O dele, ele estava só com 14 mil. Ele não tinha nem 10% de plaqueta no corpo. Ele teve que tomar vacinas antes da cirurgia, injeção. A vacina que ele tomou, o médico chegou a alertar a gente que não era para se assustar, porque conforme ele fosse tomar, ele ia tomar aqui no braço, ele ia ficar o braço dele inteirinho roxo, porque ele não tinha plaqueta. Não ficou nem o sinal da agulha. Quando chegamos no médico, o médico falou assim, viu, tudo que eu falo, não acontece nada. Aí daí ele brincou, ele falou assim, viu, não esquenta a cabeça. Ele falou assim, ó, Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Ele falou, não é culpa do Senhor, não. É que o Senhor tem limite. O Senhor só vai até onde o meu Deus deixa o Senhor ir. Depois dali é só Ele. Ele falou, então é isso, né? E o médico foi pegando muita, sabe, carinho pela gente. E tanto que no dia da cirurgia ele quase morreu. Porque ele teve muita hemorragia durante a cirurgia. Uma cirurgia que era de 1 hora. Levou acho que mais de 8 horas. Quando ele saiu, o médico saiu de lá. Esse mesmo médico, ele falou, olha, ele está horrível. Ele falou assim, horrível, seu filho. Ele falou assim, ele falou, como médico, ele não tem condições de passar até a madrugada. Ele não chega até a madrugada. Ele falou, os vasos sanguíneos, ele falou, é fininho como um fiozinho de cabelo. Ele falou, o dele está da grossura de um dedo.
vai romper a qualquer momento. Ele falou, e daí a gente não pode fazer mais nada. Eu lembro, naquele dia eu chorei muito, eu chorei, eu falei pro médico, como que o senhor quer que eu acredite na medicina? Aí ele falou, e outra coisa, ele falou, o fígado dele está 100% tomado por cirrose hepática. Eu olhei para o médico e falei, viu, há um mês atrás ele fez exames, ele fez raio-x, ele fez tomografia, ultrassom do fígado, não tinha nada. Ele falou, realmente, não tinha nada. Ele falou, também não sei o que aconteceu, não sei. Sabe, aquele dia a gente veio, aquela noite foi a única noite que eu questionei muito Deus, porque quando a gente vinha vindo do hospital, a gente via aqueles jovens em bar, né, lanchonete, tudo bebendo, fazendo arruaça. Eu não me conformava, sabe? Eu falava para Deus, falei, Deus, como que pode? Eu criei meu filho na tua casa, meu filho é temente ao Senhor, meu filho está lá morrendo, enquanto outros estão aí, nessa algazarra, dando trabalho para os pais. Sabe, cheguei em casa, aquela noite não dormimos, quando foi de manhãzinha a gente voltou para o hospital, para glória, meu filho acordou do nada, arrancou o aparelho, porque ele estava entubado, gente, ele arrancou com tudo, foi uma correria no hospital, porque ele não sabia por que ele estava ali, ele não tinha dor. Olha, gente, é só Deus, viu? Porque vocês às vezes pode até passar. Ai, mas será? Não. Foi, gente. Eu vivi isso com ele. Sabe, a gente chegar no hospital achando que ele estava morto. E não queriam contar pra gente. E esse menino já estava sentado numa poltrona, sorrindo e conversando. Bom, passou. Viveu dos 18 até os 22 anos e meio. Sem fígado, 100% tomado por cirrose, mas o funcionamento hepático era 100%. Como também, não sei. Quer dizer, a gente sabe, né? É Deus, né? Quando Deus quer, Ele faz, sabe? Quando é permissão dEle, né? E assim foi, sabe? Fomos vivendo milagre em cima de milagre. Aí ele casou, que o sonho da vida dele, a pastora Rose, que conta, mulher do pastor Davi, que um dia, nesse dia de oração, ele chegou a falar, ela falou, menino, é raro ver uma criança. Ela falou, você é uma criança ainda, você está em culto de oração. E você não perde culto de oração. Você tem sonho? Ele falou, tenho. Casar e fazer faculdade. Deus permitiu, gente, ele fazer as duas coisas. Ele terminou a faculdade dele, iniciou uma segunda faculdade, ele se casou, começou depois de 6 meses a manifestar os sintomas de cirrose hepática, inchar as pernas, inchar a barriga, aí já foi, né, danificando outros órgãos, daí já foi parando. Assim nós estamos vivendo daí dias de angústias, porque daí ele foi para uma lista de transplante, mas a gente via que não era o que ele queria, não era. Deus só não permitiu porque não era o que ele queria, porque ele jamais ia ficar escravo de droga o resto da vida dele, sabe? Ele tinha um dizer, ele falava assim, mãe, você toma remédio para isso? Remédio só é bom quando o médico fala, você vai tratar 3 meses com esse remédio, você vai ficar bem. E corta. Ele falou, agora aquele remédio, você tem que tomar o resto da sua vida? Ele falou, viu, esqueça. Porque ele vai piorar outro órgão, ele vai danificar mais coisa no seu corpo. Então ele era muito, era o jeito dele ser, sabe? Era a fé dele, era entre ele e Deus, né? Porque chega um limite, cada um vive a sua fé, o jeito seu, né? Cada um tem, né? Tem que respeitar, né? Aí ele pegou, ele começou a passar mal, e ele vivia mais internado do que em casa. Tinha dias que ele já estava casado, a gente deitava, eu deixava o celular do lado, quando começava tocar, eu já levantava correndo, já falava, vai, vamos, levanta, vamos pegar o carro, ele já está indo para o hospital. Aí era mesmo, ele já estava indo para o hospital. E assim nós fomos nessa luta. Ele foi para a lista de transplante, como ele era bem grandão, era difícil de achar um compatível, né, um fígado compatível com o dele. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O melhor momento que eu vivi com o meu filho, com o Hertz, foi nos momentos
finais da vida dele, o último mês de vida dele. Foi os melhores momentos que eu vivi com meu filho. Sabe, eu falo, tem gente que fala assim, não chora. Eu falei, choro de saudade. Mas tem uma alegria no meu coração, gente, de ver o meu filho ser ponta firme na fé, até o último fôlego dele de vida. Sabe, não ia nem para, ele falava, não vou nem para a direita nem para a esquerda, ó, eu sigo em frente, é Jesus, para mim é Jesus. Olha, ele trabalhava no hospital de Sorocaba, lá cozinhando, né, na parte de CDP, CBT, TI, ele era TI. Aí, e o hospital que ele trabalhava, tinha muitas pessoas que eram espíritas, de uma outra seita que tem para lá. Eu não vou citar o nome assim. E ele era muito perseguido. E nesse dia ele chegou lá e ele já estava encostado estava por conta do médico, né? E ele foi lá, não sei o que ele foi fazer lá, o que ele tinha que fazer. E ele subiu até onde ficava a turma lá da administração. E nessa hora disse que era volta assim. Era uma volta que dava assim, que nem uma mesa, sabe? Era assim. E todos sentados ali. E cristão, só tinha ele e o chefe dele de TI. O restante era tudo dessa seita e espírita. E a secretária do chefão lá da Santa Casa, de Sorocaba, veio e falou para ele, no meio, quando ele estava bem no meio de toda a turma ali, veio e trouxe uma garrafa e deu para ele. Falou assim, Hertz, você sabe, né, que seu problema não é físico, seu problema é espiritual. E você sabe que eu frequento, não sei o que lá, que ela frequentava numa outra cidade. Ela foi lá, eles mandaram eu trazer isso aqui para você beber. Gente, o que vocês fariam se você vê seu filho, ou a gente mesmo? Você está sabendo que a medicina não tem nada mais para oferecer para você. É um milagre, mas você tem que torcer para alguém morrer para dar um fígado para você. É uma coisa de louco, então não tinha isso nele. Ele não pedia, em nenhum momento, sabe? Pode até às vezes, né, ali, a gente ia fazer alguma... e negar a fé da gente, né? Ele não. Ele empurrou com a maior calma. Ele falou, disse que o moço lá, que era o chefe dele, contou depois para ele, falou assim, Johnny, foi uma coisa. Ele falou, eu ergui o olhar, ele falou, meu Deus, ele está afrontando a cúpula inteira. Mas ele não teve medo de pregar a palavra para aquela mulher no meio de todo mundo. Só que ele falava e ele citava a Bíblia, né? Porque é a palavra. Não adianta a gente falar por falar. Esse aqui, né? Tá tudo aqui, tem tudo aqui pra gente. Esse aqui é um manual de vida para o cristão, né? Então, diz que ele citava a Bíblia. Olha, eu não vou fazer isso porque disso, daquilo. Daí ele falou para ela, outra coisa. Eu não temo o que pode matar minha carne. Eu temo o que pode matar minha alma. Ele falou, então eu não vou tomar. Agradeço a preocupação tua comigo, mas eu não vou tomar. Eu sou 100% Jesus Cristo. E saiu dali. Ali eu sei que ele começou a ser perseguido, muito perseguido, tanto que ele ficou internado, ele precisava de sangue, foi negado sangue para ele. Eu soube disso porque um vizinho meu que era médico no laboratório de lá da Santa Casa, ele chegou e ia de madrugada, o que não era correto, o que ele fez também, fui saber depois que meu filho partiu. Ele pegou sangue, bolsa de sangue escondido e foi na calada da madrugada para colocar no meu filho. Porque estava proibido de colocar sangue no meu filho. Mas aquilo para mim não era ele. Aí sabe, ele saiu. O último Natal dele, ele teve uma crise de encefalopatia. Para quem não sabe, é quando o fígado já não produz mais nada. As toxinas, em vez de ir para as fezes, ela vai para o cérebro. A pessoa fica enlouquecida, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela faz, ela grita, Olha, gente, eu lembro que naquela noite o pastor Davi também tinha ido orar por ele, no hospital. Ele chegou a morder todo o braço do pastor Davi.
Eles ficam, ai, eu só chorava, falava, Senhor, meu filho parece uma pessoa drogada. E não era. Aí ele entrava em coma, entrou em coma acho que umas 4 vezes, de entrar em coma, ir para UTI, ficar em coma, depois ele voltava. Quando ele voltava era a mesma coisa que nada, ele voltava com tudo e não tinha nada, não sentia nada. Mas inchado, bem inchado. Até que teve um Natal, foi o último Natal dele, aqui na terra. Ele veio em casa, ele fez toda a comida dele separada, porque não podia ter sal. Aí foi embora para descansar, para depois a gente ir para o culto, né, de véspera de Natal. Quando a gente chegou no culto, a minha nora ligou e falou, Johnny, eu estou indo levar o Hertz pro hospital. Ele está com crise de encefalopatia. A gente saiu, fomos lá. Quando a gente saiu, o pastor Davi, com a pastora Rosa já saindo também atrás, foram com a gente. Ele estava muito mal, muito mal, muito mal. Ele começou a ter, antes de entrar no coma, ele começou a ter convulsões que ele não tinha. Ainda o médico falou, nossa, ele luta tanto, mas ele luta tanto para sobreviver, que o cérebro dele está muito cansado, está muito cansado. Sabe, aí depois ele entrou num coma bem profundo mesmo, e foi levado para UTI. Naquela noite não teve pra gente, não teve ceia. Para o pastor Davi, a quem eu tenho ele muita honra, muita gratidão, porque ele não foi para ceia para casa dele, ele amanheceu na igreja em oração pelo meu filho. Ele abriu mão de estar com a família para orar pela ovelha dele. Sabe, gente, a gente passou também uma noite terrível em casa, tudo em oração. Amanheceu. Quem que tinha vontade de comer, de almoçar? Ninguém tinha, tudo preparado, ceia, almoço, ninguém tinha, ninguém queria comer. Eu, ele, esse aqui, o pastor e a minha filha, que era solteira, a gente foi para lá, para o hospital. A gente sentou num lugar onde dava bem certo, onde era a UTI. Ali a gente ficava em oração, lia a Bíblia, sabe? Parecia um clima de morte, um clima horrível. Até que daí mandaram uma mensagem que o pastor Davi à noite, e no culto de Natal, foi na véspera, e geralmente no dia 25, tinha costume, lembro de fazer uma noite de louvor, né? Na igreja, fazia só louvor. E ele abriu mão do culto desse de louvor, para fazer um culto de intercessão pela vida dele. E meu filho estava muito mal. O coma que ele estava, disse que ele estava muito profundo, muito. Aí, quando chegou a noite, a gente foi na oração, oramos, viemos embora. Foi à noite, dia 25, no dia 26, a gente foi ver ele de manhã. Na hora do almoço, era a hora da visita, e eu que fui. Quando eu cheguei lá, eu entrei. Você entra com o coração apertado, né? Não sabe como vai ver, tudo entubado, mal, né? Quando eu entrei, ele olhou assim, ele não estava mais entubado, estava sorrindo. Ele falou, oi mãe. Ele falou, viu, eu vou ter alta. Ele falou assim para mim, viu, eu tenho algo para contar para a senhora. Deus fez algo aqui nesse lugar essa noite, mas eu não posso falar aqui. Aí o enfermeiro que estava lá era da Assembleia de Deus, ele falou assim, irmã, seu filho não pode abrir a boca, eu já falei para ele, que ele deixe para contar lá no quarto o que ele tem para testemunhar, porque se ele falar aqui, eles vão dizer que ele está louco, que ele continua com encefalopatia. Ele falou, você sabe que dentro de hospital, eles dão fim sim em cristão, que tenta, sabe, como que eu vou dizer? Contrariar o que eles lá creem, sabe? Porque na verdade esse homem que era lá, que era o
o chefão da Santa Casa, a filha dele trabalhava lá, era uma enfermeira e ela era satanista. Então era uma briga constante, né? Espiritualmente, né? Aí, nesse dia, gente, aí eu falei, tá bom. Ele falou, não, mãe, porque eu vou ter alta. Depois do almoço, eu falei, meu Deus, para quem estava morrendo ontem, hoje você vai ter alta. Ele falou, vou pro quarto à tarde. Ele falou, lá a gente conversa. Eu falei, tá bom. Gente, ele falou, na hora enquanto a igreja orava, intercedia, naquela noite, o Senhor operou lá naquela UTI. Ele falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro. Eu só sei que teve uma hora que parece que eu estava meio transpassado, assim. E eu olhava para o teto, é como se o teto todo se abrisse. E era para mim como se houvesse o céu aberto. E daquela abertura que deu, mãe, ele falou, desceu uma escada. Ele falou, uma escada que veio lá do alto. Ele falou, mãe, eu fiquei só olhando. Quando aquela escada acabou de descer, eu olhei para cima e falei assim, pai, porque ele chamava Deus só de pai. Ele falava, pai, viu? O Senhor vai descer me ajudar ou eu vou subir essa escada? Ele falou, mãe, só ouvi uma voz que soou e falou assim, ressuscita. Naquela hora, esse enfermeiro contou que foi um reboliço dentro da UTI. Ele sentou, de novo ele tirou toda a aparelhagem que estava nele, ele arrancou o que estava no peito, ele arrancou tudo. Ele falou, o que eu faço aqui? Ele falou, Hertz, você estava muito mal, muito mal. Ali, ele já fizeram os exames, ele estava bem, para ir para o quarto. Então, ele confundia a medicina assim, sabe, não dá pra gente entender, sabe? Aí ele falou que ele foi pro quarto, daí ele foi pro quarto, né, contando pra gente. Ele falou, daí o enfermeiro veio e falou pra mim, viu, seu filho não tá louco, tá? Acredite em tudo que ele falar, porque eu trabalhei no turno da noite, eu tava junto com ele e eu vi tudo acontecer. Ele falou assim, viu? Não só ele foi curado, ele falou, porque você sabe, né, que quando a glória do Senhor se manifesta, não pense que Deus veio, quando ele manifesta a glória dele sobre uma pessoa e desce o poder dele, ele manifesta o poder dele, ele falou, ele alcança todos ao redor. Olha, gente do céu, foi tremendo. Diz que não ficou uma pessoa enferma ali dentro, foi todas curadas, todas tiveram alta naquele dia, que foi uma limpa na UTI. Sabe? Ai, gente, eu falo isso, eu acho que por eu não ter essa fé sobrenatural que ele tinha, sabe? Aí ele veio para casa, outro dia ele foi chamado para fazer transplante no dia 27 de dezembro, ele foi todo feliz, não deu certo, ele voltou feliz do mesmo jeito. O tumor que tinha vindo para ele estava com um tumor de câncer dentro, então não puderam pôr. Ele falou, tranquilo, ele falou, tô de boa, tô bem. Então ele não se abalava com nada. Sabe o que é isso? Confiança plena em Deus, é fé, é viver o sobrenatural. Aí só que daí começou no hospital, né? Aí você pensa só, ele com a barriga desse tamanho, ele não conseguia parar em pé, ele já não tinha mais equilíbrio, de tanto inchaço que ele estava. Então a minha filha ia para lá, que ela ia levar comida para mim todo dia às 11 da manhã. A gente dava banho nele, tinha que colocar fralda nele, enxugava, colocava tudo. Ai, mas ele tinha que levantar para ir fazer visita nos quartos. Lá ia eu de um lado e a minha filha do outro. Ele lá, sabe? A gente ia para os quartos. Quando chegou num quarto, aquele dia eu fiquei na porta, porque ele foi até a cama. A gente levou ele até a cama, depois voltei e fiquei E ele falava para o homem, para o Senhor, você sabe, falando, né, que Deus é o mesmo que foi ontem, é o mesmo de hoje, que vai ser eternamente, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele cresce, Ele apenas cresce, que Ele ia ser curado, Ele ia levantar daquela cama. Ai, gente, eu na porta, eu falei, Deus, eu não tenho essa fé. Falei, meu filho só pode estar ficando louco, não é possível. Falei, como que meu filho fala isso, sendo que ele está indo embora? Falei, a médica já falou que ele tem poucos dias.
E ele está falando que Jesus cura. Eu falei, eu acredito, Senhor, mas numa situação dessa eu não teria coragem de falar para outra pessoa. E saí de lá e voltei para o quarto indignada. E chegando no quarto, eu falei para ele, falei, escuta. Falei, para com isso. Falei, vamos achar que você está doido, menino. Foi daí que ele falou esse versículo para mim. Ele falou, eu não vivo do que eu vejo, mãe. Eu vivo do que eu creio. Ele falou, eu estou curado. Ele falou, viu? Para ele doença não era o físico. Sabe? Não era. Esse menino não era daqui. Partiu com 24 anos. Com uma história de vida que acho que uma pessoa de 100 anos não tem. Eu não tenho. Sabe? Deixou muito ensinamento. Acho que por onde esse daqui foi, acho que um dos discípulos dele. Acho não foi, né? E pegava no pé, gente. Era de um... Sabe? 10 anos esse aqui, meu filho, dobrava o joelho, chorava, orava em língua, foi batizado com o Espírito Santo, até que daí se batizou e falava realmente o que ele falou no domingo aqui era verdade, viu? É verdade. Ele falava assim, se não for para fazer com excelência para Deus, é melhor que não faça. Fica aqui em casa, ele falava. Fica dormindo que você ganha mais. E na casa do Senhor, de qualquer jeito, para fazer as coisas de qualquer jeito, ele falava, melhor que não faça. Não faça. Então ele era muito assim, sabe? Mas ele vivia esse amor. Aí ele falou para mim um dia no mês de julho. Ele chegou em casa e ele falou assim para mim, mãe, Deus respondeu você nessa luta? Eu falei, não. Ele falou, Deus está no silêncio, né, mãe? Eu falei, tá. Falei, essa luta, Deus está num silêncio que não responde nem sim, nem não, nem talvez nada. Falei, silêncio, a gente ora, chora, faz jejum, intercessão. Falei, mas Deus. Ele falou, ontem eu também pensei isso, mãe. Eu fui orar à noite e eu falei, pai, o senhor está em silêncio. Eu vou pedir uma coisa para o Senhor. Eu quero saber o que vai acontecer comigo. O que o senhor tem para mim? Eu falei, e daí? Deus respondeu, ele falou, ainda não. Não, ele falou, quer dizer, ele falou, mãe, pera lá. Ele falou, ó. Aí eu falei para Deus assim, ó, pai, eu quero que o senhor responda, o senhor é meu pai. Eu quero que o senhor me responda se é sim ou não. Mas não quero que o senhor mande nenhum servo do Senhor no meu portão para falar, não quero pastor falando, não quero irmãos falando. É o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, você é ousado. Falei, falar assim com Deus, né? Ele falou, mãe, ele é Deus, mas ele é meu pai. Ele falou, a senhora entende? Ele falou, ele é meu pai, eu sou filho dele, eu tenho direito. Ele falou, um filho não tem direito de ouvir o pai falar? Ele falou, viu, ele é meu pai, eu tenho direito de ouvir ele falar, e eu quero ouvir ele falar comigo. Se ele falou com Moisés, ele falou, ele também tem que falar comigo. Ele falou, eu não sou mais do que Moisés, mas também não sou menos que Moisés. Eu sou filho dele. Eu olhei para ele e falei, ai, misericórdia. Eu falei, misericórdia. Eu falei, como você fala com Deus? Ele falou, mãe, é natural, mãe. Eu tenho relacionamento com Deus, ele é meu pai. É relacionamento de pai e filho. Eu falei, ai, tá bom, Hertz. Eu falei, e daí? O que aconteceu? Ele falou, mãe, eu falei isso e fui dormir. No meio da madrugada, ele falou, eu ouvi, Deus me chamou, mãe. O pai chamou eu, chamou eu pelo meu nome. Ele falou, eu acordei, eu olhei. Ele falou, pai, o Senhor veio falar comigo? Ele falou, sim. Ele falou, então o senhor vai esperar, porque se eu começar a conversar aqui na cama, a Silvia vai internar eu, vai achar que eu estou doido. Ele falou, é melhor nós ir na cozinha. Ele tratava Deus, porque Deus é uma pessoa, a gente não vê, é espírito, mas né? Aí ele pegou, ele falou, vamos na cozinha. Ele falou, mãe, eu fui para a cozinha, a nossa mesa pequena, puxei a minha cadeira, puxei a outra, sentei e falei, pronto, pai, seja bem-vindo. Ele falou, mãe, gente, sem mentira nenhuma, não é, para Deus a gente não precisa inventar nada, né? Não precisa aumentar nada, Deus não precisa disso, né? O olho dele brilhava
brilhava, ele estava apaixonado. Ai, sabe, ele tinha visto algo, ele conversou, ele estava apaixonado. O olho brilhava e corria só aquelas lágrimas suaves, sabe? Ele falava: mãe, você tem noção? Ele me atendeu, ele ouviu eu falar, ele veio falar comigo. Mãe, ó, vou falar só uma coisa, acalme seu coração. Ó, tem 3 coisas para acontecer comigo, tá? Ele falou: primeiro, mãe, é um milagre. É o que eu quero, ele falou. E é o que eu espero, é o que eu peço para Deus todo dia. Todo dia eu peço para o Pai. O segundo, mãe, é um transplante, que de certa forma também é um milagre. Ele falou: porque de cada 2, um morre na fila. Ele falou: mãe, e o terceiro, mãe, é a morte, que para mim é lucro. Então eu não estou enganada na luta, mãe. Viu? Qualquer uma dessas 3 que o Pai der para mim, eu estou preparado. Eu falei: amém. Ele falou: só que tem uma coisa que ele falou comigo, mãe, que eu estou impedido de viver esse amor. Ele falou: porque existe uma grande história de amor entre eu e Deus, mãe, mas está impedido de viver nessa terra, porque a senhora cobra eu para tomar remédio, a minha mulher cobra eu para tomar remédio, todo mundo, a gente vai para a igreja, a turma pergunta: você está tomando remédio direitinho? Se não esqueceu, você está fazendo isso? Ele falou: mãe, o meu caso não tem cura. Ou eu vivo sobrenatural, ou eu não vivo. E eu não posso viver por causa de vocês. Mãe, se eu falar para você, sou uma pessoa, ele falou que se o médico chegar e arrancar meu coração fora, eu vivo 100 anos, mãe, pela minha fé. Mas eu estou impedido de viver. Então, gente, era uma fé sobrenatural. Para quem conheceu ele, quem vê, o pastor Davi até hoje lembra dele, era a ovelhinha dele desde o começo. O pastor Davi, quando chegou nos últimos dias no hospital, que depois de 1 mês ele foi para o hospital e daí, né, veio a óbito. Mas antes disso deu um auê também nos médicos lá, porque ele entrou num coma profundo. Num dia o cérebro dele parou, ele teve uma parada. Quando a assistente foi chamar a gente, ele voltou. Do nada. Era assim, desligava, daqui a pouco ligava, sabe? Então era tudo sobrenatural. Ele é um menino que deixou história. Nunca ouvi ninguém falar mal dele, ele só tem história boa. É um menino que se guardou realmente puro para o casamento. Foi tirado sarro na faculdade, ele fazia curso de inglês, lá zombaram dele. Ele falava: viu? Ele falava: ele falou: por que vocês acham que esse homem tem que ter todas as mulheres? Ele falou: para mim ser homem, ele falou, eu me guardar para a esposa que Deus vai dar para mim. Ele falou: e eu fiz esse voto com Deus. Ele falou: então entre eu e Deus eu não posso quebrar, né? Ele falou: é meu voto com Deus, e eu jamais vou quebrar, e não quebrou, sabe? Então, irmãos, é uma história linda, e eu tenho exames que comprovam, sabe? Tenho o exame da cabeça. Depois, nessa vez aí, que se voltando atrás, quando eu estava no hematologista, ele chegou a falar para mim: eu quero ver a tomografia que ele fez do crânio. Eu falei: não está comigo. Falei: o neurologista ficou com ele, não deixou para mim. Eu falei: eu nem vi a tomografia. Ele falou: então eu vou escrever uma carta, a senhora vai levar lá e pedir para ele. Eu quero essa tomografia. Eu tenho que estudar tudo, ele falou. E quando eu cheguei com a tomografia, eu estava aberto a carta, né, que o médico mandou. O médico neurologista, gente do céu, ele teve a coragem de falar que o meu filho foi operado no mês de fevereiro de 96. Aonde foi aberto o crânio dele para retirada de tumor de encéfalo. Aí esse médico falou assim para mim: a senhora não falou que ele não foi operado? Eu falei: não foi. Ele falou assim: viu, vocês são muito como a gente é muito fanático. Os crentes são muito fanáticos. Não querem dar o braço a torcer quando a medicina cura. Eu falei: não, pelo contrário. Eu falei: não, a gente crê sim na medicina, porque foi Deus quem deixou vocês.
Eu falei, só que eu estou falando para o senhor que meu filho não foi operado por mãos de homem, não foi. Ele falou, viu, mas aqui consta. Gente, a tomografia dele consta a abertura do crânio, o diâmetro todo do crânio que estava aberto para uma retirada de tumor de encéfalo. E homem nenhum pôs a mão nele, nenhum. Então esse médico não sabia como explicar. Como que ele ia explicar, né, para outro médico, né? Então ele falou assim, mas ele falou que ele operou. Eu falei, sim, ele falou que ele operou no mês de fevereiro de 96. Agora pergunte para ele que dia que ele operou. Eu falei, eu estou aqui, ó, com a guia de internação do meu filho aqui, ele nunca deu entrada no hospital. Aonde é que ele operou? Que dia? Eu falei, o dia ele não sabe, doutor. Eu falei, porque foi Deus quem curou ele, foi Deus que libertou. Então foi um milagre. O dele, ele alcançou um milagre. Não era cura divina só, era milagre. Sabe? Então, meu filho viveu, eu acho que Deus tratou comigo, foi tratando comigo, até que chegou o dia que era o dia dele partir. E o dia que ele partiu, ele já não vivia mais aqui nessa terra. Você conversava com ele, ele não falava mais nada daqui. Sonhar, ele sonhava. Porque ele falava que um homem sem sonho é um homem morto, né? Um ser humano morto, né? Tem que sonhar. Então ele falava, mãe, se Deus permitir que eu passe por tudo, eu sonho, eu quero ir para a África, eu quero fazer isso. Gente, nunca deixou ministério, nem quando eu estava doente. Só parou para morrer, para ir para o hospital e Deus permitir que ele fosse embora. Até no domingo, na segunda ele foi internado ruim, no domingo que ele foi na minha casa, ele já estava acho que uns 2 dias quase sem fazer xixi. Fazia muito pouquinho. Inchado, mal. E ele foi lá para eu ajudar ele a fazer tudo lá. Porque aquele tempo de fazer aqueles cartazes, né? De missões, né? Amava fazer missões. Fizemos todo o cartaz, eu ajudei ele. Ele levou para a igreja, ele ficou na escola dominical. Daí que ele foi embora. À noite ele foi para o culto, ruim. Ele saía do hospital, gente. 6 horas da tarde. A gente deixava ele na casa dele. Ia para casa tomar um banho, vinha para o culto, porque eu também, como mãe, nunca deixei de ir no culto, porque meu filho estava mal no hospital, pelo contrário, mais que eu ia adorar a Deus ainda, porque viu, tudo é para Ele, tudo é dele, nós aqui nessa terra não somos nada sem Deus, nada. Então, irmãos, é isso aí, é uma história até meio, né, que às vezes pode alguém não acreditar. Mas Deus é maravilhoso, viu? Deus opera milagre. Deus, ele faz milagre. Mas só que quando chega a hora dele levar, é dele. E eu entreguei meu filho na mão do Senhor, de todo o meu coração. Agradeci a Deus por ele ter me dado ele, por eu ter sido mãe dele. Foi um privilégio ter sido mãe do Hertz. Sabe, ter vivido tudo isso com ele, né? Vivido tudo isso, ter meu filho hoje com o pastor, que foi ovelhinha dele lá quando ele era líder de juniores. Então é tudo fruto, né? E um dia a gente vai estar na glória, todo mundo junto. É como eu me despedi dele na hora de fechar o caixão. Falei, filho, vai, que logo a gente vai também. E lá a gente se encontra, né? É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam estar firmados em Cristo. Sempre. E não tem nada melhor do que estar na casa do Senhor. Irmãos, porque se teve algo que sustentou muito a minha vida nessa época. Porque a gente como mãe tem horas que você não tem força nem para dobrar o joelho e orar. Tamanha a luta. É o choro. É você não comer, é você não dormir. Mas tem uma igreja que você sabe que os irmãos estão lá em oração por você. Sabe? É ter união, é o amor, somos todos irmãos em Cristo, né? A gente é um corpo, então quando dói o meu braço, o outro vai trabalhar por ele, né? Não é verdade? Então, e assim é o corpo de Cristo, né? Todos juntos. Viu? Que Deus abençoe vocês, viu? Desculpa, acho que eu passei do horário. Gente, isso é porque não entrei em detalhes, tá? Muitos detalhes. Amém, queridos? E aqui estamos nós, né?
Vamos colocar em pé, irmãos?